E vai começar mais um vídeo pro canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força pro canal crescer. Estamos ao vivo! Senhoras e senhores, ótimo dia! Estamos ao vivo com o nosso girão de placa. Eu estava aqui ao lado da Monique, atualizando os companheiros Fred Caldeira em Manchester e Marcelo Beckler em Barcelona, dos acontecimentos aqui na casa mais vigiada do Brasil, que não será assunto desse programa. Será assunto para um outro momento, quem sabe em um outro de placa excepcional, Casa do BBB, por que não? A gente comece a falar de Big Brother Brasil. Apoia, Monique? Então, olha lá, Monique já se escalou. O André Henning, do jeito que o cara tá fissurado, já tá escalado também. E aí... Casemiro, Casemito, né? Casemiro, Miguel, deitando e rolando no Big Brother Brasil. Olha só, estamos começando um girão de placa. O objetivo aqui é a gente atualizar um pouquinho em relação ao que está acontecendo nas notícias, em relação às notícias esportivas. Você é convidado, claro, a se inscrever aqui no nosso canal, habilitando a notificação, dando um like no vídeo de hoje, que também é muito importante. Então, venha com a gente. O Gleibson está por aqui, o dia após dia, o Valdir Carvalho, e a galera já começou a chegar. Então, chega deixando o like, chega se inscrevendo. Você que está com a gente no iPlus, no YouTube e no Facebook. Deixa eu começar o programa antes da gente começar a falar, tá? Só quero saber se tá todo mundo bem, aquela coisa assim e tal, bem bate-papo. Daqui a pouquinho as notícias. Tá tudo bem contigo, Fred? tá tudo bem comigo, Luizinho. E contigo? Tá tudo maravilhoso. Maravilha. Gostei do bigodão do Fred Caldeira, cada vez mais ousado, Fred. Pra quem pode, né, assim, vai ficar... Eu não tenho barba, nem se eu quisesse. Não, mas então, a minha coragem, ela vem com a segurança de que eu não vou encontrar ninguém durante o isolamento. Então, a certeza do não constrangimento, ele te dá uma coragem. É isso, né? Eu até gostaria de, pô, sei lá, um dia eu vou deixar um cavanhaque, outro dia um bigode, outro dia só um... Só que eu não consigo, eu posso ficar um mês, um ano, 10... Aqui, né? Eu não consigo, eu não tenho essa capacidade. Quem sabe o Beckler não aparece aí daqui a pouco num visual diferente? Existe essa chance? Tudo bem, Beckler? Existe, porque não tem onde cortar cabelo. Então, é daqui para pior. É daqui para pior. Daqui a pouco vamos para tiara. Ô, Luizinho, eu estava mostrando para vocês agora há pouco. Sai muito do protocolo se eu mostrar o que está acontecendo na janela da minha casa. Acho legal. Vamos rapidinho aí. Jornalisticamente até vale, né? Isso. Vamos lá. Eu preciso... Eu queria conseguir virar minha câmera. Não sei se eu sou idiota o suficiente. Conseguiu. Ó, isso é uma blitz que está acontecendo na porta da minha casa, no centro de Barcelona. Tomei um enquadro da polícia agora há pouco, porque eu estava filmando eles. Porque ninguém mais pode sair de casa. O confinamento agora é total, parou todo tipo de comércio, de outro tipo de serviço. O Camp Nou está ali. Sempre muito bem, né? Camp Nou. Parou todo tipo de comércio, de outro tipo de serviço. Então, a partir de hoje, na Espanha, se você não está indo ou vindo de um hospital, indo ou vindo de uma farmácia, ou indo ou vindo de um supermercado, você é multado na rua. E a multa começa com 500 euros. Começa com 2.500 reais e vai até... vai até 3 mil euros, então vai até 15 mil reais. Rapaz. Nos últimos 10, eu lembro que teve um dia que só aqui na Catalunha, que é um estado de 7 milhões e meio de pessoas, a gente teve 10 mil multas. A gente teve 3 mil multas, eram 10 mil no total. Então vocês estão vendo, na porta da minha casa tem blitz para ver o que as pessoas estão fazendo, que elas não estão na casa delas, respeitando o confinamento, só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que acontece por aqui. É uma situação muito crítica que vive a Espanha, assim como a Itália, assim como os Estados Unidos e Irã, enfim, outros tantos países. A gente espera que a coisa se resolva o mais rapidamente possível. Monique Danello, você pode mexer na sobrancelha, pode pintar o cabelo. A unha eu já vi que você fez um negócio novo, você botou até lá no Instagram. Aí, ó. Tudo bem? Tudo bem com você também? Tudo certo? Espero que sim, certo. Com o Fred, com o Marcelo. Tá tudo certo, a gente vai achando coisa para passar o tempo, né, para se distrair e também soluções como essa que o Marcelo disse, já que a gente não pode sair e ficaremos sem contato com alguns serviços que a gente usa, tipo cortar o cabelo, fazer a unha. A gente tenta ajudar essas pessoas de alguma forma, porque são profissionais liberais também que precisam disso, né? Mas como a gente não pode sair e precisa manter certa segurança, a gente vai se virando como pode. Agora, sobre o que o Marcelo estava falando, eu fiquei pensando muito nisso quando eu fui ao mercado no sábado, porque aqui muita gente está respeitando.
Em Niterói, na praia, a praia estava completamente vazia, na areia. Mas no calçadão ainda tinha muita gente andando, e idosos, casais, pai com criança andando de bicicleta. E eu fico pensando muito isso, assim, além da minha vontade de abrir o vidro e mandar ir para casa, eu acho que só vai funcionar o dia que doer no bolso, porque assim, as pessoas não têm consciência. Estão andando com um idoso, com criança, casal junto, de mão dada na rua. Então, de fato, eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto que eles estão na Espanha, mas talvez só funcione assim para as pessoas se conscientizarem de fato, né? É verdade, tomara que a gente não precise chegar até lá, né? Olha só, a galera já pode colar conosco. Eu sempre reforço isso, que é legal deixar o like, porque quando você deixa o like no vídeo, mais gente acaba nos acompanhando. A nossa família cresce, cresce, cresce. Você se inscreve. Olha lá, eu quase caí numa agora. Eu pensei em falar, rapaz. Putz, eu pensei nele. Você leu também, Fred? Eu li, cara. O nome do Lean, né? É o Lean. Eu quase caí na pegadinha do Lean, mas Lean não foi dessa vez. Eu que Lean. Se é que você me entendeu, Lin. Então tá tudo certo, olha só. Mas o comentário dele é muito bom, você deveria registrar. Até o Luiz tá bonito nessa quarentena. Porque assim, é repetição demais, o pessoal vai ficando acostumado com a nossa cara, né? Bom, olha só, quero começar a girar com o noticiário na Europa, mas antes vamos a Munique, porque assim, eu vou falar de resolução, ou assim, o que pode acontecer na Liga Espanhola, na Premier League, o que aconteceu lá com o Barcelona, mas antes, Munique, vamos falar aqui dos times brasileiros, né, e clubes que estão se movimentando para ajudar aqueles que fazem a comunidade do futebol. Isso mesmo, algumas ações bem legais que vale a gente registrar, né, nesse período que já está começando a ser um período de férias, efetivamente férias a partir de quarta-feira, mas os jogadores também tentando se mobilizar em campanhas que eles têm participado, feito correntes entre eles, sorteando camisa, enfim, doando camisa para ser leiloada, além dos movimentos dos clubes, né? O Internacional divulgou ontem que os jogadores se reuniram e tomaram a decisão de fazer uma doação de 100 cestas básicas e 100 kits de higiene para instituições do Rio Grande do Sul. Então, hoje, a partir de hoje, esses kits e essas cestas começariam a ser adquiridas e em breve o Inter vai divulgar quais foram as instituições escolhidas. Então, foi uma atitude de 2 jogadores do elenco do grupo do Inter para ajudar algumas instituições com as cestas básicas e os kits de higiene. O Bahia também divulgou uma ação bem legal que partiu da sua torcida, né, de um grupo de torcedores, uma ação para ajudar, Luiz, os ambulantes que trabalham no estádio e que nesse período eles ficam sem fonte de renda porque não tem jogo e não tem a mínima previsão para a gente ter nada nos estádios aqui no Brasil. E não só os que trabalham na Arena Fonte Nova, que é onde joga o Bahia, também os que trabalham no Pituaçu, que eventualmente o Bahia manda jogos lá, e os que trabalham no Barradão, que é a casa do Vitória. Então eles criaram uma campanha chamada Fiado Invertido. Aí o slogan é: compro, não nego, pego quando puder. Ao invés de pago quando puder, pego quando puder. Então, os torcedores estão comprando as coisas com os ambulantes e depois, quando o futebol retomar, eles pegam esses produtos na porta do estádio. É uma vaquinha online, uma iniciativa bem legal, né? Isso é tocante, inclusive, porque a gente vem acompanhando isso acontecendo nos pequenos comércios, né, no comércio de bairro, principalmente aí com os ambulantes, não deixa de ser, né, onde você vai, a casa, né, do torcedor do Bahia, a casa do torcedor do Vitória. Então, que legal, que atitude bonita, né, que a gente viu. E os clubes alemães estão fazendo isso. Também, né? Clubes alemães, sim. Em dia de jogo, vários clubes alemães, você tem lá o aplicativo do clube, ou montaram um aplicativo para isso, o dinheiro que você ia gastar na cerveja, que você ia gastar no cachorro-quente, no famoso curry rust, né, Luizinho, que todo mundo come na Alemanha, você deixa de gastar esse dinheiro de verdade, você não de verdade, mas você deixa de tomar a cerveja, de comer o curry rust lá de verdade, a salsicha de verdade, e doa esse dinheiro para o pequeno produtor que está sem renda nesse momento. Muito legal. Inclusive, até assim, vendo campanhas que os alemães prometem fazer na volta, quando voltar ao futebol, vai ser... Vamos ver o que o mundo vai fazer, né? Ô Marcelo Beckler, agora, uma discussão que já vinha se arrastando pelo menos há alguns dias, eu não sei se ela foi solucionada hoje, mas a decisão foi publicizada hoje pelo capitão do time. Eu estou falando do Barcelona. Enfim, traga a notícia e depois eu quero debater o ambiente do clube.
O Barcelona acho que demorou mais do que alguns clubes a divulgar a redução salarial. E ela foi feita de duas formas diferentes. Primeiro com o Messi e todos os jogadores seguindo o mesmo comunicado do Messi, e depois com a diretoria colocando também um comunicado que basicamente informa a mesma coisa, mas que tem duas versões e pontos diferentes. Os jogadores aceitaram reduzir em 70% os seus salários durante o período de emergência aqui na Espanha. Esse período de emergência, em teoria, vai até 12 de abril. Isso vai sendo renovado a cada 15 dias. O governo não tem autonomia para renovar durante mais do que 15 dias, precisa ser aceito pelo Congresso para isso ir se alargando. Então, os jogadores vão reduzir em 70% os seus salários. Os próprios jogadores comunicaram que, além disso tudo, eles ainda vão ajudar os outros funcionários do clube a não ficarem sem rendimentos também. Porque existe uma coisa aqui, Luizinho, que chama ERTE, que é o seguinte: você dá meio que férias coletivas para os seus funcionários que não estão trabalhando, o governo paga até 1.400 euros para os funcionários, e se o cara ganha 3 mil, ele vai ter uma redução de mais de 50% da renda. Se o cara ganha 2 mil, ele vai ter uma redução de 30%. Se o cara ganha 5 mil, então, enfim. E os jogadores vão doar o restante do que faltar para que todos os funcionários do clube possam chegar a 100% dos rendimentos. A notícia é essa: os jogadores aceitaram baixar em 70% enquanto estivermos no período de emergência, e vão jogadores e uma parte o clube também ajudar o restante dos funcionários do Barcelona. É porque tem a notícia dentro da notícia, né? Tem a notícia fria, que foi essa que você acabou de detalhar pra gente, e tem o que a gente consegue perceber nas entrelinhas, quando principalmente a gente lê de maneira completa a nota publicada pelo Messi e pelos jogadores do Barcelona. Porque em um momento o Messi diz que não deixa de surpreender, ou seja, que eles ficam surpresos que alguém dentro do clube olhasse com lupa, que olhasse tanto para os jogadores, pensando que os jogadores não iriam aceitar redução salarial. Porque isso foi filtrado na imprensa aqui desde semana passada, como tudo aqui no Barcelona se torna uma grande crise, tem sido falado que os jogadores do Barcelona não estavam aceitando, que eles só pensavam neles, que eles não eram solidários nesse momento, são os maiores salários do mundo, e o Messi o Messi, ele simplesmente foi o primeiro a apostar. É muito claro que não é em primeira pessoa ele falando, mas ele é o primeiro a apostar porque ele é o capitão. Porque depois todos os jogadores, isso também é sintomático, seguiram o comunicado do Messi, ou dos jogadores, e não o comunicado do clube. Então eles acham que foi muito ruim que alguém dentro do clube tenha filtrado para a imprensa de que eles não queriam ajudar. E os jogadores colocam que eles sempre quiseram ajudar, que talvez eles tenham demorado mais do que outros clubes, porque eles queriam mais do que a redução salarial. Eles queriam ajudar também os funcionários do clube de alguma outra forma, como eles falaram que já fizeram em outras oportunidades. Ou seja, pegou muito, muito mal para a diretoria. A diretoria daqui, que já estava, atolada nos seus próprios problemas, agora parece que os jogadores ainda saem muito mais por cima do que ela. E assim, é difícil também, né? Eu fico só me colocando rapidamente na condição de presidente do Barcelona, e se você quiser arrumar problema com o Messi, nessa queda de braço você não vai ganhar. Tem lugares em que o presidente ele vai ganhar uma queda de braço com o jogador, até com o capitão do time. Esse lugar não é o Barcelona. Então, vamos ver como vai se resolver a situação interna, que não vem de hoje, né? Já vem se arrastando algumas semanas e temporadas, até diria. E a cada vez mais que aqui se fala que o Messi manda muito, todo mundo tem cada vez mais certeza, porque agora que o Messi tem se posicionado mais, tem sido mais firme, tem criticado a própria diretoria, todo mundo tem cada vez mais a impressão que bom fosse se o Messi mandasse tanto como ele fala que ele manda, como dizem que ele manda. Porque sempre que o Messi sai para se posicionar para alguma coisa, dificilmente alguém coloca uma vírgula de errado, porque a postura é a mais correta e sensata, por mais que demore 1 ou 2 dias mais do que outros clubes. A Juventus anunciou no sábado, o Barcelona na segunda, e todo mundo criticava os jogadores do Barcelona e não da Juventus. Então a impressão que tem aqui é, se o Messi manda tanto assim, ele deveria mandar ainda mais, porque sempre que ele se posiciona com alguma coisa, aqui as pessoas estão de acordo com ele. É isso, né? E tem o outro lado, as responsabilidades, se é que tem como aumentar cada vez mais com ele se posicionando como o líder, ele vai ter que absorver essa responsabilidade também. Fred, eu quero falar tanto com você como com o Beckler em relação aos campeonatos, mas antes, em relação a pegar bem, como falou o Beckler aqui, eu queria saber se pegou bem a declaração do Harry Kane, abrindo um pouquinho o futuro dele, né? Deixando em aberto a continuidade dele no Tottenham. Não pegou bem, Luizinho, até porque, primeiro pela declaração que abre essa possibilidade de saída do Tottenham, e segundo porque há uma noção de que não é o momento para falar sobre esse tipo de coisa. Vi muitas críticas dos próprios torcedores do Tottenham falando, cara, se você quiser sair,
beleza, mas deixa essa declaração para outro momento, porque agora ninguém está querendo saber do seu futuro, mais ou menos nessas linhas, tá? A declaração foi o seguinte, ele deu uma entrevista no Instagram, numa live do Jamie Redknapp, ex-jogador do Liverpool da seleção inglesa, hoje comentarista da Sky Sports, e eu vou ler direitinho o que ele falou aqui, tá, Luizinho, para não deixar nenhuma vírgula fora de contexto. Abre aspas para o Harry Kane. Eu amo e sempre amarei o Tottenham, mas sempre digo que se eu não sentir que estamos progredindo como time, não vou ficar só por ficar. Eu sou um jogador ambicioso, quero melhorar e estar entre os grandes do mundo. Tudo depende também do crescimento do clube. Então não é algo garantido que eu vou ficar no Tottenham para sempre, mas também não nego essa possibilidade. Isso vai de encontro a uma declaração que ele deu há alguns anos, que ele tinha a intenção de ficar para sempre no Tottenham, por isso que agora ele cita aquilo dando um passo atrás, né? Lembrando que o Kane tem 26 anos e contrato até 2024, então não é tão simples assim para ele sair do Tottenham, mas enfim, ele deixa essa porta entreaberta e essa é a notícia, essa é a novidade por aqui. Eu acho isso ótimo, sabia? Não necessariamente ele sair do Tottenham, mas quando o cara se posiciona como alguém ambicioso, que quer ser um grande, não adianta. Se o Harry Kane não conseguir conquistar títulos com o Tottenham, talvez ele jamais seja avaliado como um grande jogador. Eu não sei, eu estou aqui especulando, mas não conquistar títulos, eu acho que depois encontra, né? Um cara que tem tanta capacidade. Se ele acha que ele pode ganhar títulos em outro clube, né? Se o Tottenham, o que ele está fazendo aí, na verdade, Fred, é botar uma pressão danada no Tottenham, como que ele diz, tem um monte de gente boa aqui me querendo, tem um monte de lugar bom onde eu posso ser campeão. Depende de vocês também, não deixa só na minha responsabilidade, né? E é no momento em que o Tottenham parece estar dando passos atrás, né? Havia uma evolução muito grande enquanto clube mesmo do trabalho do Maurício Pochettino, de 5 temporadas, chega a um ponto de desgaste com a demissão do técnico argentino e agora com o Mourinho, perde-se ideia de jogo, não se vê cara nesse time do Tottenham, os resultados não são melhores do que na fase final do Pochettino, quando já havia uma crise a Tottenham, porque se o clube está andando para trás e nesse andar para trás perdeu o seu melhor jogador, realmente parece que o projeto ele fica ainda mais perdido. O Guilherme Silva fala, o que adianta cobrar se quando o time precisa dele, ele não pode ajudar? O Bruno Vasconcelos, manda ele parar de se machucar e jogar a final da Champions. E o Josué curte e fala, Harry Kane quer jogar num time maior. Se machucar, tenho certeza que não é um desejo do Harry Kane, né? Mas acontece. Bom, tem dado azar. Tem dado azar, é isso. Monique Danello, sem brincadeira, parece loucura, mas dia 30 de março, claro que a parada contribuiu para isso, mas o Vasco não tem técnico. O Vasco discute quando vai resolver quem será o seu técnico para a sequência da temporada depois da saída do Abel, Monique Danello? Pois é, Luiz. Nos bastidores, o que se fala é que isso começaria a ser discutido mais intensamente a partir de hoje e que, inclusive, teria hoje uma reunião do presidente Alexandre Campelo com a diretoria do Vasco, muito provavelmente uma reunião por videoconferência, né, já que estamos vivendo esse momento de quarentena, mas do Campelo com o José Luiz Moreira, que é o novo vice-presidente de futebol, e também com o André Mazuco, que é o gerente de futebol. A questão é, Luiz, o Abel caiu no dia 16 de março. Como você bem disse, temos aí mais ou menos 15 dias do Vasco sem treinador. A coisa não virou uma urgência porque a gente entrou nessa situação e porque outras coisas passaram à frente como prioridade. O Vasco ainda nem divulgou oficialmente, mas deve divulgar ainda hoje também as férias coletivas a partir de quarta-feira. Então, tinham alguns outros pontos nessa questão de saúde que eram prioridade nesse momento. Mas o Vasco ainda está sem norte. Essa é uma preocupação. Pela questão financeira, o Vasco não deve trazer como novo treinador um medalhão, assim como foram os dois últimos, tanto Vanderlei Luxemburgo quanto Abel Braga, porque o Vasco vive uma situação financeira crítica, então deve apostar num nome mais jovem. Muito se falou do Barroca, né, no período em que o Abel estava deixando o cargo. O Barroca até conversou com a gente esses dias ao vivo aqui no Esporte Interativo, e ele disse que não recebeu nenhuma proposta oficial, mas que mesmo assim ele fez questão de ligar para o Abel pela consideração que ele tem com o Abel. Então ainda tem esse ponto. O Vasco fez só sondagens nesse momento. Ele não apresentou proposta oficial para nenhum treinador. E esbarra nessa questão financeira. Se falou em nome de técnico estrangeiro, é uma hipótese remotíssima dentro do Vasco também.
a linha deve ser de um treinador mais jovem, de um treinador que o Vasco não precisa investir tanto financeiramente nesse momento. E tem mais um detalhe, Luiz. O Campelo deu uma entrevista esses dias falando que o contrato de um novo treinador começaria quando os jogadores retornassem, que não faria sentido ele começar a pagar salário agora e assinar como treinador agora se está todo mundo de férias. Então, essas são as situações de momento, pela condição que o Vasco vive, e a partir de hoje a diretoria começa a se reunir para focar nisso e encontrar um treinador para o Vasco. Se as férias acabarem de fato no 20 de abril, tem mais ou menos aí 20 dias para encontrar um novo técnico. E assim, planejar esse técnico, o novo técnico, pensar em contratações, isso aí esquece, né? Isso não é importante, pelo que a Monique acaba de informar, se não está na lista de prioridades. O técnico vai chegar e vai trabalhar. O técnico não vai ajudar, de repente, indicando o jogador para chegar junto com ele. Isso tudo não vai acontecer, porque se o cara não vai estar recebendo, se não vai ter contrato antes dos caras voltarem, né? Então é difícil imaginar alguém contribuindo nesse planejamento. Que situação do Vasco, hein? Olha, estamos em março, mas já é para abrir os olhos, hein? Tem que ficar esperto. Marcelo Beckler, vamos falar agora de Liga Espanhola. Há alguma previsão, pelo menos aí entre o que os meios de comunicação conseguem apurar aí na Espanha, para data limite, volta do Campeonato Espanhol? O Marca está colocando hoje de que se não voltar até 27 de junho, a temporada está perdida. Inicialmente, assim, porque tudo parece muito surreal, né? Eu estava lembrando outro dia, hoje a gente está no dia 30 de março. Barcelona e Nápoles deveriam jogar 18 de março. No dia 13, na sexta-feira 13, a gente ainda não sabia se ia ter jogo ou não. Parece que tem um século que isso aconteceu. Verdade. Mas parece que foi em um outro mundo, que não era essa Barcelona, que não era esse planeta Terra. Isso tem 17 dias. O presidente de La Liga, há 10 dias, o Javier Tebas, tinha pensado em 15 de maio. 15 de maio não vai rolar. A gente está no mês de abril, os números estão aumentando, o contágio não cai, tem muito jogador que está fora, que vai precisar voltar em quarentena, os hospitais ainda estão cheios, porque eu cheguei a ouvir gente falando assim, mas joga de portão fechado. Mas na semana passada, por exemplo, eu entrevistei o Léo Batistão, que é um jogador brasileiro que está voltando para a China, né, que na China talvez o campeonato volte em maio. Ele disse, tudo bem, jogamos de portão fechado. E se bate cabeça com cabeça, os dois têm concussão e tem que ir para o hospital. Para que hospital que a gente vai, se está tudo colapsado? Então não dá para voltar ao futebol enquanto todo o resto não tiver sido normalizado. Aqui se fala que se não voltar até 27 de junho, a temporada está perdida. Tem uma corrente que diz que dá para jogar depois do verão. O verão europeu é muito intenso, para quem está assistindo a gente não sabe. Aqui a gente chega a mais de 40 graus na Espanha e é colocar em risco a saúde dos atletas pela intensidade que se joga aqui. Então seria jogar a partir de setembro e as duas próximas temporadas depois a gente vê o que faz com elas, talvez seguindo um calendário de janeiro a dezembro. Mas aqui se contam os prejuízos, Luizinho. Aqui na Espanha, e concretamente em Barcelona, a gente tem uma empresa que é produtora de jogos e de campeonatos que se chama MediaPro, que é uma das maiores do mundo, e o presidente da MediaPro na semana passada, o Jordi Rouras, disse que se essa temporada não acabar, os prejuízos no mundo do futebol chegarão a 7 bilhões de euros, o que dá, vezes 5, 35 bilhões de reais, quase 40 bilhões de reais. Vai quebrar clube, pode quebrar a própria MediaPro, vai quebrar quase todo mundo, e a gente vai ter um cenário pós-apocalipse. Então, o que se fala por aqui tem que terminar, seja como seja. Esses jogos têm que ser jogados. Junho já parece ser mais realista do que maio, e eu já acho que setembro é mais realista do que junho. Tá, só para deixar bem claro e tentar entender essa notícia que o Marca publicou hoje. Dia 27 de junho seria a data limite para a retomada dos jogos, né? Para a retomada dos jogos. O que antes parecia que a temporada da Liga dos Campeões se encerraria 27 de junho e tudo se acabaria ali. Já estamos falando de um outro cenário, que se não voltar até 27 de junho, a temporada está perdida. E aí, para definir campeão, definir rebaixamento e tal, a gente vai ter um outro bolo sendo assado. Mas 27 de junho é esse cenário. Eu, pessoalmente, acho que não volta 27 de junho, Luizinho. Se você quer aqui a projeção que eu acredito que vai acontecer, eu acho que a temporada acaba a partir de setembro e a gente começa outra temporada a partir de janeiro. Eu acho que o mundo do futebol vai agir assim. Bom, vamos ver. A gente precisa aguardar e o Beckler lembrou bem. Prioridade é outra. Na hora que der para voltar com o futebol, volta o futebol.
o que não dá é para querer empurrar o futebol no meio de tantas outras prioridades. O futebol não vai ser prioridade e não deveria ser prioridade nesse momento. Agora, eu gostei da proposta que pode pintar na Premier League. Ô, Monique, imagina um grande de férias com o ex do futebol. Assim, todo mundo confina. Imagina, Monique, essa de férias com o ex. Você pagava para ver o pay-per-view, Monique? Com certeza. Imagina, todos os jogadores confinados, todo mundo enfiado no mesmo lugar, a quantidade de treta que não ia ter, além dos jogos de futebol. Eu assino agora. Onde que assina, Fred? Fred, tá pintando mas esse... não tem aquele programa do Bichler, que é o... A mansão da Champions. A mansão da Champions, que a gente passa no Esporte Interativo, inclusive. É uma boa, né? Para quem nunca viu, a gente faz sempre nas transmissões da Liga dos Campeões, né? Mansão da Champions, em parceria com o Bleacher Report, no esquema Cartoon. Fred, tá pintando a mansão da Premier League, Fred? Rapaz, é a notícia do dia, talvez da semana, pelo menos até a sexta-feira, quando vai ter a reunião da Premier League, mais uma videoconferência para tratar, entre outros assuntos, o futuro da Liga. A grande questão é que esse terminar sim ou sim também se aplica aqui à Premier League. Eles querem terminar de qualquer jeito e, dentre as diversas possibilidades, a que mais chama atenção é essa mansão da Premier League, de férias com os ex da Premier League, enfim, chame como quiser, mas seria basicamente BBB um grande... da Premier League. Exatamente, enfim. Aí as possibilidades, a gente pode até depois fazer uma enquete com o pessoal, com o nosso público, porque nome não vai faltar. A grande questão é que a ideia, ela é tão descolada de uma realidade normal que dá o tom da anormalidade, a normalidade da realidade que a gente vive hoje, porque de fato é uma proposta que parece muito maluca, mas ela é adequada às condições da crise do coronavírus. Vamos lá, seria um grande, entre aspas, campo de verão da Premier League. Faltam 92 jogos, tá? Para ser disputados. 9 rodadas e alguma coisinha, alguns quebrados aí para a gente ter ainda para definir a Premier League. A ideia é que esses 92 jogos sejam disputados entre os meses de junho e julho. A gente não sabe quanto tempo, se são os 2 meses completos, mas enfim, já falam em uma média de 5 jogos por dia, e aí seria um grande evento para a TV, para quem transmite a Premier League, porque, enfim, você teria 5 jogos e as tretas aí que a gente já está imaginando que poderiam rolar. Basicamente é o que acontece, porque a Premier League e várias ligas europeias, bem diferente do que acontece no Brasil, não colocam jogos no mesmo horário, que é para você se divertir com aquela liga o dia inteiro, né? Exatamente. Claro. Exatamente. Agora seria uma concentração ainda maior do que normalmente, né? O Lin, nosso amigo Lin, ele tá dizendo o seguinte: lembra o Rock Gold da MTV, pega todos os times para jogar no mesmo lugar durante alguns dias. Totalmente excelente, né? Que era Claxton, não era Claxton? Claxton. Isso aí. Fantástico. Dá para chamar lá o Paulo Bonfá, não sei se ele tá de bobeira. Mas então seriam portas fechadas, tá? Nesses jogos, e fala-se em disputá-los em CTs e não em estádios, numa região central aqui da Inglaterra chamada Midlands, que é um pouco mais acima de Londres, onde fica, por acaso, o CT da seleção inglesa. Então, enfim, tudo isso é esboço, tá, Luizinho? Tem muita coisa para ser definida, mas o esboço é esse: 92 jogos entre junho e julho, em CTs, não em estádios, portões fechados. Agora eu vou aqui trazer algumas condições para que isso, de fato, vire prática, saia do plano das ideias, condições que fogem ao controle do futebol, evidentemente. A gente precisa chegar em junho com um controle da crise, pelo menos aqui no Reino Unido. A tal curva ela tem que ser achatada, o que não parece muito provável, dado o atraso da política pública aqui no Reino Unido para isolar as pessoas. Então, é como se fosse uma torcida quase contra o que está sendo projetado por aqui. A projeção é que em junho ainda esteja no crescimento da curva, porque as medidas que foram tomadas na semana passada ainda não terão tido o efeito desejado. É preciso que isole todos os envolvidos nesses jogos. Então, não só você ter os jogadores, as comissões técnicas, mas vai ter cinegrafista, o funcionário essencial para a transmissão, ele vai ter que ser isolado junto a todo mundo, árbitro, etc. Enfim, imagina a quantidade de pessoas que vão ter que ficar em quarentena e precisarão ser testadas antes desse isolamento, porque um caso
a gente já sabe o que pode acontecer. Um caso é o suficiente. Um furo no bloqueio já era, acabou tudo isso. Aí adia mais 2 meses, sei lá. Exatamente. E aí a gente tem também questões morais envolvidas nessa ideia. O que o Léo Batistão falou para o Marcelo Beckler na entrevista se aplica a isso também. Se alguém se machucar, como é que vai para o hospital se o hospital vai estar colapsado? Como é que você vai deslocar a equipe médica, que é fundamental para ter nos jogos, se você precisa de médico? É obrigatório. Se você precisa de médicos nos hospitais, está faltando médico nos hospitais, como é que você vai deslocar uma equipe para o futebol que, enfim, com toda a sua importância, ele é supérfluo nesse momento? Então a gente tem muitas questões aí nessa ideia, mas o grande BBB da Premier League é uma possibilidade, Luizinho. E aí o líder da prova é o Liverpool, que vai ter o direito de eliminar 1 ou 2, tirar da prova do Anjo 1 ou 2, e aí vamos ver o que vai acontecer, né? A gente tá brincando. Não. O que assim, eu não consigo entender. Cada elenco tem 25 jogadores. Você precisa concentrar 250 jogadores. Você precisa ter campo de jogo, porque um campo não vai aguentar 5 jogos por dia. Então você precisa jogar em vários campos. Os caras precisam treinar. Então você tem que ter mais campo para outros 8 times treinarem enquanto 2 estão jogando. E olha que eu fiz a conta só de quantos jogadores confinar, mas não sei, você tem que confinar mais de 1.000 pessoas, vários campos de futebol, e eu acho que não existe esse espaço. Não é possível que esse campo de concentração da seleção inglesa, campo de concentração, pelo amor de Deus, que esse campo de treinamento da seleção inglesa seja tão bom assim. Não, imagino que seja tudo baseado no... Enfim, os caras ficam em quarentena no próprio CT e tenham que viajar a cada 2 dias, vai para 2 horas, enfim. É uma ideia muito... Você vai ter que ser uma completamente paralela. E se você tiver, assim, até poucos campos, na pior das hipóteses, você vai ter que arrumar uma logística de treinamentos, cada time vai ter menos tempo de treinamento, não vai ser nada... Mas eu acho que isso mostra, Luizinho, acima de tudo, que eles estão dispostos a esticar a corda o máximo possível para jogar. Essa ideia está sendo ventilada porque eles querem chegar a esse ponto. Não tem como ser diferente. Por tudo que a gente veio falando desde o início do programa, os números que o Marcelo apresentou agora há pouco em relação à empresa, né, que detém direitos e faz transmissões, cara, é um negócio absurdo, avassalador. E pode ser um prejuízo que não tem nem como a gente começar a calcular agora. Até em cima disso que falaram Beckler e Fred, pouco antes da gente começar aqui o nosso programa, a UEFA publicou uma nota que confirmou uma reunião por videoconferência para quarta-feira, depois de amanhã, dia 1º de abril, com membros das 55 federações associadas à UEFA, para discutir o que foi debatido, né, ou para apresentar as soluções que foram debatidas pelos grupos de trabalho desde do dia 17, né, de 2 semanas atrás, praticamente, a gente tem esse grupo de trabalho tentando encontrar soluções para as competições de clubes e de seleções, e nessa reunião de quarta-feira, além das competições, também serão trazidas soluções para resolução em relação a contrato de jogadores que estão se encerrando no final da temporada. Qual que vai ser a proposta que a UEFA vai apresentar? Na quarta-feira, a gente deve ter isso mais claro. E também sistema de transferência de jogadores, caindo basicamente na mesma questão de contratos, porque tem jogador com pré-contrato assinado, tem jogador com transferência acordada. Então essas preocupações serão contempladas na reunião de quarta-feira, dia 1º de abril, coordenada via videoconferência pela UEFA. Assim como questão de fair play, né? Porque o faturamento do clube será diferente, então muito clube vai se endividar sem querer e sem ter planejado se endividar. Então é difícil depois que a UEFA puna o clube, porque fugiu totalmente do controle de todo mundo. Bom, vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. A galera tá aqui no vídeo, não se esqueça de eu curtir, tá? Pega o vídeo, já bota no grupo. E a gente está naquela rodada de recomendações. Eu esqueci de avisá-los antes do programa que teríamos as recomendações. A Monique, eu sei que já está preparada, então eu vou jogar primeiro na Monique com a recomendação do dia da Monique. Vou dar minha recomendação, só uma última informação, Luiz, que eu estava de olho aqui. Começou agora há pouquinho a rodada de julgamentos da Comissão Disciplinar da Conmebol de hoje, onde teremos o julgamento do Grenal pelas 8 expulsões. Então, é por videoconferência, né? Advogado de Inter e advogado do Grêmio vão falar para defender cada jogador, ou seja, vão falar bastante nessa reunião, né? Porque tem 4 de cada lado para defender. Depois eles vão se reunir para dar o resultado
desse julgamento. Pode ser que saia até quarta-feira, então talvez a gente não tenha novidades imediatas agora, mas começou agora há pouquinho, às 3h30, no horário aqui de Brasília. E a minha recomendação de hoje tem a ver com uma coisa que está cada vez mais inserida na nossa realidade, né? Porque já que a gente está confinado, que a gente está em casa em quarentena, a gente tem procurado criar novos produtos, trabalhar de uma maneira diferente. E no nosso caso do esporte interativo, a gente tem usado muito o Instagram para isso, como uma ferramenta para movimentar essa quarentena, criando novos programas, novos produtos. E tem um livro muito legal que conta a história do Instagram, como tudo começou desde o princípio lá, quando a gente baixava o Instagram na real para usar os filtros que eles criavam lá, os filtros que a gente botava nas fotos, que a gente olha hoje e fala, meu Deus do céu, o que era aquilo? Mas a gente, no começo, usava muito o Instagram para usar aqueles filtrinhos básicos que eles tinham lá para colocar nas fotos. E esse livro é bem legal, é bem dinâmico, ele é curtinho, não é grande, conta a história desde o começo, quando eles criaram um aplicativo para fazer filtro, e hoje o Instagram é essa ferramenta gigante que a gente usa muito no nosso dia a dia. Se chama O Clique de $1 bilhão. Deixa eu até conferir se eu estou falando certinho, que eu separei aqui. Isso mesmo, O Clique de $1 bilhão. Eu já li faz tempo e eu fui mexer nesse livro esses dias e me lembrei do quanto é legal e como, de fato, o Instagram mudou. Então, a galera que está muito conectada nessa coisa de Instagram é uma boa dica para a quarentena. Boa. Eu, como vou repetir dica que eu já dei mais cedo, eu já vou soltar a minha agora aqui meio perdida para ela ficar assim diluída no meio das ótimas dicas que vocês dão. A minha dica do dia foi a mesma que eu dei no de placa de mais cedo. É uma série documental que está no Netflix, chama-se Losers. É uma série diferente. Normalmente a gente conta a história do esporte através dos vencedores. Essa série propõe uma observação em cima daqueles que são considerados perdedores. Cara que estava com o título nas mãos e perdeu. O que aconteceu com a carreira desse cara depois de ter estava a uma tacada de conseguir um feito histórico para o seu país? O que aconteceu com o lutador de boxe que era super favorito, super bom, perdeu uma luta e depois de rotulado como derrotado, como perdedor, o que aconteceu na vida desse cara? E uma frase que eu vou repetir até do que eu falei mais cedo no programa, que tem no documentário, que é muito legal, é a seguinte, em algum momento aparece, né? As pessoas sempre falam que aprendemos muito mais nas derrotas do que nas vitórias. Porém, a nossa forma de contar as histórias é sempre focada nos vencedores, e a gente acaba não aprendendo com aqueles que perderam. Então é um olhar interessante sobre isso. O Losers está lá na Netflix. Fred, muito boa. Já viu? Muito bom, né? Tua indicação, Fred? Boa, Luizinho. Aqui, eu vivo um problema, porque assim, como eu moro na Inglaterra, o catálogo da Netflix, ele muda, né, de país a país. Então, eu sempre fico na dúvida de indicar alguma coisa para saber se chegou aí também. Mas, enfim. Indica o que você quiser. Depois a galera que se vire, irmão. Depois a galera que se vire. É aquela série Sunderland Till I Die. Sunderland até morrer, até eu morrer. Não sei como é que foi a tradução para o português. Saiu a segunda temporada. Acredito que tenha sido um lançamento mundial, então espero que o pessoal consiga ver também. A primeira temporada, ela foi fantástica. Acho que dessas séries que agora estão em profusão total, de todo mundo revelando o bastidor, Manchester City, seleção brasileira na Copa América, etc, etc, etc. Dessas que eu vi, é a melhor. Porque é a única que revela um clube em crise, que pensava em subir de divisão, acabou rebaixado, e não tem meias palavras. A primeira temporada foi fantástica, então a segunda eu acho que ela pode ser pelo menos, não sei se tão boa quanto, mas pelo menos acho que o entretenimento que a primeira temporada mostrou que pode ser. Promissora a segunda temporada. Marcelo Beckler. Esse final de semana eu vi O Poço. Eu também vi. É pesado, né? É pesado, é bom, explica bem o mundo, mas é pesado. Então, pesado. Não vejam comendo. Não vejam comendo. Peraí. Deixa eu falar um negócio. Isso é impossível. No momento que estamos todos em casa, 100% do nosso dia, praticamente, ou quase todos os dias, 100% do dia em casa, irmão, não tem como ver um filme sem estar comendo, meu chapa. Eu sei, eu vi o filme, eu sei que a recomendação é boa. Mas esquece. Faz uma carinha de nojo e bota pra dentro, porque não tem como, né, Beto? Mas então, assim, o Poço é bom, não assistam Freud, é horrível. Eu tinha alta expectativa de que ia falar sobre a mente humana, como que funciona, como que o Freud chegou a ser a maior referência da psicanálise, de como, e a gente está no momento que a nossa mente é praticamente a nossa
principal companheira e a nossa principal vilã, então eu falei, eu quero consumir tudo que vai ser ótimo. É uma fantasia horrorosa, não tem nada a ver com a realidade, é banal, besta e é horrível. Não assistam Freud de jeito nenhum, vocês vão perder horas das suas vidas. Rapaz, assistam o Poço. O bonequinho do Marcelo saiu da sala, né? É isso. Do Globo. Mas crítico normalmente faz isso, né? Fala sobre o que ele não entende nada para um cara que trabalhou bastante para fazer. Eu achei horroroso. Eu fiquei irritado, porque a minha expectativa era muito alta. Claramente, eu percebi, assim, o carinho da torcida com Freud é um negócio impressionante. Assim, tocante. Eu realmente... E eu fiquei com boquinha de Freud, fiquei com vontade. Aí eu botei um documentário no YouTube para assistir, para entender um pouco mais sobre ele. O cara ficou comovido com a obra feita em relação... horrível. Olha só, gente. Se cuidem. Amanhã, às 10h30 da manhã, a gente vai estar de volta com a nossa versão regular aqui do programa. Amanhã, inclusive, já vou fazer o convite para quem está aqui com a gente. O Fred, o Fred do Desimpedidos, vai ser o nosso convidado do De Placa, de 10h30 da manhã. E aí, quem sabe até o outro Fred, o nosso aqui, Caldeirão, não volta amanhã no Girão. Não sei, cara, olha só, não vamos botar essa responsabilidade... Oi, Monique. Inclusive, eu estava aqui, enquanto vocês falavam, olhando o comentário, e tinha um comentário chamando ele de Fred Pitt. Aí, ó. Tem que respeitar. Ó, é culpa do Marcelo Beck disso aí. Eu preso isso há algum tempo já. Igualzinho o Brad Pitt em Bastardos Inglórios. A verdade é a seguinte, o jornalista geralmente é feio, mas esse daqui é a 4 telas mais bem equipada que a TV brasileira pode apresentar, sem nenhuma modéstia. Não quero nem saber, aqui não tem essa aqui não, chapa. Segura essa bronca, gostou, não gostou, vira pro lado, dorme e chora. Bom, olha, amanhã 10h30 da manhã tem o nosso programa regular, o De Placa, 4 da tarde tem o nosso Girão, Fred Caldeira em Manchester, Monique Danello no Rio de Janeiro, Marcelo Beckler em Barcelona. Meu muito obrigado, especialmente a você que esteve conosco. Até amanhã! E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.